Boa noite, professor Vlad na área. Assunto importantíssimo para a live de hoje. Nós vamos tratar sobre envelhecimento. Esses meus cabelos brancos na barba aqui já diz muito respeito de quantas primaveras eu já tenho registrado aqui. Então, na medida dos cabelos brancos da minha barba, o tema do assunto é o envelhecimento. Aos que chegaram primeiro, sempre tem a honra de receber as boas-vindas. Então aí, Niltinho, tia Fátima, sejam bem-vindos. Felipão, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença de vocês. Minha irmã, a Val chegou. Quem chega primeiro recebe boas-vindas. E tem que ficar até o final e vai apertando aí coraçãozinho, que tudo isso pra gente é importante, ajuda a gente aí. Tá bom? Então, muito boas-vindas a todos que acabaram de chegar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vlad. A gente vai ter um assunto hoje, na minha visão, importantíssimo, de extremo cuidado, de extrema sensibilidade para a gente tratar sobre ele, porque diz respeito sobre o que está acontecendo com a gente. Eu já com 44 anos e minhas barbas brancas já está mostrando, já está sinalizando aí o que é o início do processo do envelhecer, né? Que a gente começa a ver as sinalizações por volta dos 25, 30 anos, né? A gente chega num ápice de desenvolvimento fisiológico, corporal, por volta dos 30, e depois daí para frente a gente vai colhendo os frutos de todas as experiências, experimentações que foram vividas ao longo dos nossos anos, não é? E o assunto de hoje... Seja bem-vindo, Rodrigo, aí, meu parceiro. O assunto de hoje, junto com o Rodrigo, a gente discutiu se o nome seria mais legal que a gente colocasse envelhecimento ou se a gente sinalizasse a palavra longevidade. E a gente entende que o vocábulo das pessoas ainda entendem um pouco melhor e parece que chama um pouco mais atenção quando a palavra é envelhecimento. E ao longo do bate-papo aqui, vocês vão entender por que as pessoas se ancoram com a palavra envelhecimento e não com a palavra longevidade, tá bom? E dentro dessa análise do envelhecer, dentro dessa análise da longevidade, ao longo dessa noite, a gente vai tratar vários pontos muito importantes, tá bom? Só para a gente dar uma aquecida e começar já a sacudir a nossa cabeça a respeito até onde dá para a gente chegar. Hoje a ciência se debruça em várias as áreas para discutir este processo do envelhecimento. Então surgiu-se então uma ciência que se chama gerontologia. É uma ciência, gerontologia, que se debruça sobre os aspectos do envelhecimento. Muito legal, muito legal, muito legal. Sem grandes promessas, há um curso de psicogerontologia muito bacana sendo desenvolvido em São Paulo e muito provavelmente a gente do Mapas vai, óbvio, conectar com esses estudiosos para que a gente possa realmente ter mais informações sobre esse estudo da psicomotricidade gerontológica. É um estudo muito legal, eu sou apaixonado e eu vou tratar desse assunto aqui ao longo do processo. Então, voltando, gerontologia. Então, a gerontologia estuda vários aspectos do envelhecimento, entre os quais aspectos políticos do envelhecimento. As instituições estão preparadas para o idoso, para a pessoa que está envelhecendo? Não é? Aspectos políticos. Aspectos econômicos. As instituições, os órgãos de financiamento estão preparados para o que vem aí à frente? Né? A galera está envelhecendo a passos largos, os números são bem interessantes para a gente olhar aqui. Eu catei uns números aqui que são assustadores. Acho que não vem ao caso falar de números, mas só para que a gente compreenda, a gente vai dar um salto aí na população de idosos, galopantes esses saltos, né? Então a cada 5 anos a gente vai ver uma coisa estrondosa. Então os aspectos econômicos do envelhecimento. Então será que a gente sabe tudo que está por vir nos aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos da saúde, os aspectos sociais, os aspectos, enfim,
é amplo a discussão, né? O aspecto da acessibilidade para o idoso, como é que isso funciona, qual é o tamanho desse mundo do envelhecimento que a gerontologia, uma ciência que estuda o envelhecimento, está discutindo, não é? A parte jurídica, óbvio, a parte legal do envelhecimento, como é que isso funciona. Então, dentro dessa nova ciência, nós do Método Mapas pegamos uma parte disso tudo que diz respeito à saúde no processo do envelhecer, tá bom? Eu, por muito tempo, tive uma experiência muito boa dentro de duas grandes instituições, né? O Instituto do Coração, o INCOR, e depois no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, os dois no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E nesse período que eu estudei nessas duas instituições, só estou abrindo um parênteses contando uma parte da história, nessas duas instituições a gente via o número de pessoas chegando para serem atendidas, acometidas com os comprometimentos de alguns hábitos, tanto nos aspectos das doenças cardiometabólicas, são várias, tanto das doenças lá no IoT, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, quanto para as doenças osteoarticulares ou doenças osteomusculares, dê o nome que você quiser. Então, por muito tempo eu estudei dentro dessas duas instituições e para mim foi muito complexo a gente visualizar em que direção a gente está caminhando com relação ao desenvolvimento dessas doenças. E aí eu fiquei pensando, para a live de hoje eu vou falar de doença ou vou falar de saúde? Então as doenças, eu vou fazer só um briefzinho rápido aqui, né? As doenças do envelhecimento, que são muito comuns, que a gente observa, dentre as quais a gente tem, infelizmente, nas doenças cardíacas, que evoluem aí da hipertensão, as doenças cardiovasculares, né? O grupo de doenças cardiovasculares que evoluem da hipertensão, e aí, infelizmente, infarto, insuficiência cardíaca, infelizmente o AVE, ou acidente vascular encefálico, que é o nome mais correto, mais conhecido como derrame cerebral. Então, o envelhecer traz muito mais propensão para essas doenças. Para os homens, mais do que para as meninas. Porém, quando as meninas, no processo do envelhecer, passa pelo período do climatério, o período da menopausa, aí os números das meninas ficam mais comprometidos do que dos meninos em relação a essas doenças cardiometabólicas, né? Diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, infelizmente o câncer e todas as outras dessa ordem aí, metabólicas ou cardiovasculares. Então, as meninas se tornam mais susceptíveis a desenvolver depois da menopausa, tá bom? Junto disso, as doenças osteoarticulares ou as doenças também musculares. Então, a gente tem a osteoporose, as artroses, as artrites. Meu Deus, quanta coisa! Tudo é mais sugestivo em aparecer no indivíduo no processo do envelhecer, tá bom? Tem uma síndrome, que na verdade não é uma síndrome, é um processo do envelhecimento que se chama sarcopenia. E esse é uma área de estudo muito advindo da área própria da prática da atividade física. A sarcopenia é quando a diminuição nos componentes da estrutura muscular, tanto na parte morfológica, estrutural, quanto na parte funcional, os mecanismos funcionais da musculatura. E à medida que há esse processo da sarcopenia, de diminuição da massa muscular, os músculos vão ficando cada vez menores. Este processo não é o da atrofia muscular, não confunda a sarcopenia com atrofia. A atrofia é quando o cara fica imobilizado. Quebrou o braço, teve que engessar, aquele período que fica engessado, ele tem uma atrofia da musculatura. O indivíduo, no processo do envelhecer, ele tem a sarcopenia, um processo de diminuição da massa muscular característico do avançar das primaveras. Agora, olha só. Quando esse processo da sarcopenia começa a se instalar, ele é muito mais comum nos indivíduos que não praticam atividade física de forma regular. Opa! Aí começa a levantar uma luz para um caminho.
E à medida que se perde massa muscular, aumenta risco para um monte de coisas. Todas as doenças que eu falei anteriormente, boa parte delas estão ancoradas num processo da falta do exercício físico. Boa parte delas. Nossa, Vlad, mas do que você está falando? Vamos lá. À medida que o músculo fica menos ativo, você tem uma musculatura com menos estrutura muscular, o músculo está ficando magrinho, fininho, está ficando pobrezinho esse músculo. E à medida que esse músculo está ficando menos funcional, menos capacidade de realizar o trabalho dele, receber energia, receber oxigênio, liberar substâncias tóxicas, à medida que esse músculo vai ficando menos funcional no envelhecer, aumenta o desenvolvimento de todas as doenças. Nossa, Vlad, mas todas? Então você fica mais susceptíveis a processos inflamatórios sistêmicos, que é a inflamação subclínica, quando a gente não tem uma musculatura mais ativa, e o músculo ativo é um potente produtor de anti-inflamatório, é um potente produtor ou estimulador de produção de neurotransmissor. Musculatura ativa, exercício é algo incrível para frear o processo do envelhecimento por esta análise da sarcopenia, tá bom? Por esta análise. Então entenda que à medida que o músculo do indivíduo fica fragilizado na sarcopenia, então ele aumenta a chance do diabetes, aumenta a chance da hipertensão, de problemas cardíacos, de desorientação postural, que a função do músculo é sustentar o esqueleto e as suas articulações, as dobradiças, segurar isso de forma bem orientada, encaixando bem as posições das articulações. Eu vou falar das dobradiças, das juntas, para ficar um termo comum. Se tiver algum colega técnico aí de plantão, depois você me critica, mas é para ficar de uma forma mais entendível. Então as nossas articulações, as nossas juntas, as nossas dobradiças, precisam que os músculos que realizam o movimento dela estejam em boas condições. Quando isso não acontece, a gente acelera as doenças articulares. E aí você desorientando a articulação e acelerando o desenvolvimento das doenças articulares, você vai ter mais danos. Então aumenta a chance de artrite, de artrose, de bursite, de um monte de coisa. Percebe? Olha que interessante. Só mais um parêntese nesse lance da estrutura muscular, quanto ela é importante. Uma doença comum dos idosos, do avançar das primaveras, é a osteoporose. Então a osteoporose, ela vai sinalizar uma primeira etapa dela, que a gente conhece como osteopenia. É a primeira etapa da osteoporose, é um primeiro sinal. Opa, ali o osso está se apresentando um certo desgaste. E essa osteopenia, quando identificada cedo, com a prática do exercício físico regular, a gente coloca em devida medida ação compressiva e de tração na estrutura óssea, e isso provoca um remodelamento ósseo. Então aumenta a chance de recaptar estruturas que revertem o processo. Você regride com a osteopenia e não deixa evoluir para a osteoporose. Olha que incrível isso! Só que, infelizmente, por vezes, a orientação errada ou a falta de orientação, falta de informação. Então, olha que interessante. Eu vou pegar esse exemplo da osteoporose, para a gente só colocar no trilho a fundamental importância de ter a orientação correta. Só esse trilho da osteoporose que, infelizmente, é algo comum no envelhecimento e mais comum nas meninas do que nos meninos, da osteoporose. Alguns colegas da nossa área, profissionais de educação física, profissionais da saúde, médicos e entre outros aí, por desconhecer o processo do remodelamento ósseo necessário que seja feito, o processo necessário, que é de comprimir a estrutura ou de tracionar a estrutura em devida medida, porque é isso que provoca o remodelamento ósseo. Então, por exemplo, se eu estou nessa posição aqui, eu começo a bater aqui na mão, você sente que tem uma energia que percorre por dentro da minha estrutura toda, e o osso percebe isso.
Então, o impacto, em devida medida, auxilia muito esse remodelamento ósseo, beleza? Por que eu estou construindo esse raciocínio? Alguns colegas vão dizer que uma atividade ótima para o idoso ou para a pessoa que está envelhecendo, ou a pessoa que queira reverter o quadro, ou desacelerar o envelhecimento, que é essa palavrinha que nós vamos segurar. Desacelerar. Segura essa palavrinha porque ela vai aparecer ao longo da live toda. Alguns colegas orientam exercícios na água. E exercícios na água, eles não têm o melhor estímulo para este problema que eu estou falando, da osteopenia, da osteoporose. Tudo bem? Atividade física na água é incrível, tem vantagens para todos os problemas de saúde, mas em especial, para esse que eu estou trazendo, eu preciso ter estímulos complementares. Tudo bem? Então é fundamental que a orientação seja correta, que você esteja sempre com um profissional que te dê a orientação correta. Por quê? O quadro da sarcopenia, diminuição da massa muscular, junto dele a gente vai acelerar a diminuição da massa óssea. Junto dele vai aparecer todas as mazelas de um problema de ordem cardiovascular, metabólica, e aí vai. Então eu preciso frear isso, eu preciso desacelerar esse processo dessa queda da diminuição da massa muscular e, por consequência, todos os comprometimentos advindos daí. Tudo bem? Então, no método, eu vou ter que falar do método MAPAS de novo, porque a gente investiu muito tempo para chegar nisso daqui. No método MAPAS, o M do movimento é exatamente isso. Exatamente isso. Para quem, infelizmente, já evoluiu para alguns problemas de saúde característico das primaveras vividas, o M do movimento tem por objetivo reverter, desacelerar e, para algumas pessoas, eu vou colocar a palavra assim, ó, curar algumas mazelas da falta do movimento. Tudo bem? Então, o movimento, a atividade física, o exercício físico, entenda que são três coisas diferentes, tá bom? Movimento, qualquer coisa que você faça é movimento. Atividade física, qualquer realização de movimento que você repita, gestos, mas que não sejam orientados e reproduzidos ao longo dos dias da semana. Exercício físico, orientação profissional e que você realize de forma frequente, regular, sistemática. Movimento, qualquer um. Atividade física, por exemplo, varrer o quintal é uma atividade física. Você repete movimentos de varrer, só que não é algo programado, tá bom? Exercício físico é algo programado, sistematizado, calculado, definido corretamente as necessidades individuais de quantidade, de intensidade, de tipo de exercício. Então tem todo um cuidado, tá bom? Só para finalizar o entendimento do M do método MAPAS no processo do envelhecer, ele é fundamental também para as reconstruções psicomotoras. Vlad, o que é isso, Vlad? Então vamos lá. Então eu falei do movimento a respeito do músculo, eu falei do movimento a respeito das estruturas ósseas e das articulações. Vou falar do movimento agora em relação aos aspectos psicomotores. Por que é importante, Vlad, falar dos aspectos psicomotores no envelhecimento? Porque um dos grandes problemas do envelhecimento não bem monitorado são as doenças de ordem neurológicas. E aí a gente tem aí as que são mais, que nos afligem mais, né? A gente tem Alzheimer, Parkinson, e aí tem os outros desdobramentos, que são comuns também do adulto, mas no idoso hoje já se instala com bastante preocupação. A depressão, os níveis aumentados de estresse, enfim. Então existem problemas de ordem neurológicas e de ordem psíquicas, que a gente precisa compreender como é que isso funciona, os mecanismos deles. Ora está relacionado com pensamentos e emoções, ora está relacionado com a parte estrutural, com a parte biológica, com a parte conformacional do sistema nervoso. Células, receptores,
substâncias que permeiam o sistema nervoso. Nosso cérebro, né, essa estrutura que está entre as duas orelhas, tem uma estrutura toda. O envelhecer compromete o funcionamento de algumas estruturas. Então o exercício físico que a gente teve o cuidado de trazer com essa visão psicomotora, motora de movimento, a gente reconstrói o sistema nervoso para que haja um fortalecimento dos aspectos psíquicos do indivíduo dentro do processo como um todo. Vou dar um exemplo, tá bom? Imaginemos que você está com a gente, que você vai realizar atividade física e por algum motivo você já está muito tempo sem fazer absolutamente nada. Ou você só faz um tipo de atividade física, por exemplo, a caminhada. Eu só faço caminhada, professor. Bom, caminhada é um exercício excelente para a saúde cardiorrespiratória, para a saúde metabólica, para a saúde mental. Caminhar é muito legal. Mas, ao longo das primaveras, se você fica num único processo de realização de movimento físico ou de exercício, ou você ficou muito tempo sem realizar nenhum tipo de movimento, a gente desconstrói os aspectos psicomotores. Ou eles ficam numa caixinha cada vez mais esquecida dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, lá no começo da nossa vida, já após ter nascido, né? Eu vou trazer um exemplo só. Por volta dos 8, 9 meses, a gente deveria ou realizou o processo do engatinhar. Então é um processo na qual você se desloca utilizando mãos e pernas em 4 apoios, né? 4 apoios para não dizer que são 6, porque a hora o pé também está batendo, o bico do pé está batendo no chão. Então mãos e joelhos e eventualmente os pés. 4 ou 6 apoios, para não arrumar discussão com quem é da área técnica, vai querer, são 6 apoios, não são 4. Bom, isso não importa. Entendendo que isso deveria acontecer lá atrás, aconteceu ou não aconteceu lá atrás, ao longo da vida, e essa experiência do engatinhar, ele traz junto dela aspectos psíquicos, tanto de ordem, vamos colocar aspectos mentais, tá? Tanto de ordem psíquica, emocional, quanto de ordem cognitiva, ok? Ele tem uma relação de aprendizado ali naquele período e tem uma relação de emoções que aconteceram naquele período. Então olha que interessante, você que está avançando as primaveras e faz muito tempo que não engatinha, usando este exemplo, você deixa de lubrificar, fortalecer aquela bagagem que você construiu lá atrás, tá bom? Só que tem alguns detalhes. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena a gente reiterar. Algumas pessoas, neste período do desenvolvimento psicomotor, teve experiências muito boas. Teve um pai e uma mãe presente, fazendo os estímulos corretos, dando o auxílio em devida medida. E essa criança foi muito feliz nesta transição do engatinhar. Então, quais são as experiências mentais que essa criança teve? E hoje ela está no processo do envelhecimento. Quais essas experiências que ela teve traz para ela todo um significado, toda uma bagagem que tem um valor muito positivo para ela, tem um significado muito bom para ela. Legal? Diferente disso, alguns de nós naquela fase não tivemos boas experiências. Talvez ausência de pai, talvez excesso de mão de mãe, talvez irmãos um pouco duros, talvez não teve irmão, talvez esteve abandonado naquela fase, ou pior, teve experiências de abuso, de violência, de palavras ofensivas naquela fase do engatinhar. Então a pessoa registra no sistema dele que aquela posição tem alguns significados para ela. E quando vem para a fase do envelhecer, pega um profissional de educação física que vai sugerir essa posição para ela, ela vai entrar numa situação de extremo desconforto. E não sabe por quê. Eventualmente tem até um bloqueio de ficar na posição. Não, professor, eu não estou me sentindo bem, é desconfortável para mim, eu não sei o que eu estou sentindo. Então percebe que os aspectos
motores, tem toda uma estrutura de ordem mental e motora que conversa com valores que você tem ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Nossa, Vlad, mas que viagem é isso? Pois é, isso é assim. Isso é assim. Os aspectos da psicomotricidade, eles vão ser cada vez mais reforçados prioritariamente nas pessoas de mais idade, as pessoas mais longevas. Por quê? Quem teve experiências ruins precisa ressignificar ou esquecer. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa seara de discussão. Cada profissional dá um termozinho para isso, eu não me importo com isso, mas tem que ter o cuidado de que se você voltar naquela fase daquele movimento, aquilo vai gerar alguma coisa em você. Então a psicomotricidade vem para reestruturar o significado daquele movimento caso não tenha sido positivo. A psicomotricidade para o idoso vem para preencher aquele que não conseguiu engatinhar naquela fase. Ele não conseguiu sustentar o processo do engatinhar e fica com um abismo psicomotor. E aí deixa de ter grandes desenvolvimentos e conexões neurais de ordem cognitiva e emocional porque não passou pela etapa do engatinhar. Não teve um bom aproveitamento naquela etapa. Então é fundamental se reconstruir o movimento ou colocar o movimento para quem não teve a experimentação, a experiência. E para quem teve em condições positivas, vamos revisitar essa experiência. Gera uma sensação de enorme conforto, uma sensação muito positiva. Você termina os movimentos naquela posição, que são diversas, tá? Eu trouxe o exemplo do engatinhar, mas para analisar uma criança de 0 a 1 ano, a quantidade de movimentos que ela faz, né? Dominância de cabeça, dominância de tronco, dominância de membros, rolar, se posicionar, estruturar a posição de 4 apoios, sentar, levantar, se equilibrar, até que ele comece a caminhar. Tem um volume gigante de desafios que são construídos de 0 a 1 ano. Gigante. Então é muito importante que o idoso possa ter essa experimentação, para não dizer que ele deveria ter uma experimentação na fase até anterior, tá bom? Que a fase do período gestacional é uma fase em meio líquido, não é? Que pudesse ter as experimentações, se possível, na água também. Isso tem um valor, tem um significado gigantesco para a pessoa que está avançando as primaveras. Então imagina que você possa, vou dar um exemplo aqui, tá bom? 2 vezes por semana faça atividades na água, ou ao menos 1 vez por semana. 2 a 3 vezes por semana faça movimentos de características funcionais. Exercícios no solo, exercícios deitado de lado, exercícios deitado de barriga para baixo, de barriga para cima, exercício de 4 apoios, exercícios sentado no chão, exercícios em desequilíbrio, que provoque desequilíbrio, exercícios de caminhada, enfim, uma série de possibilidades para você preencher esses aspectos psicomotores que são fundamentais para a pessoa que está avançando as primaveras ter esse processo mental potencializado, tá bom? Isso é muito, muito legal, muito bacana. Dentro do M do método Mapas, eu gosto de trazer luz ao que Blue Zones são as zonas azuis do planeta, onde as pessoas, tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos, né? E essas áreas, uma no Japão, 2 na Europa, uma na América Central e uma outra nos Estados Unidos, né? Essas 5 áreas do planeta, só de curiosidade, Blue Zones, porque quando os pesquisadores identificaram essas 5 áreas, eles pegaram uma caneta azul e circularam essas 5 áreas com uma caneta azul. E como eles não tinham um nome definido para dar, eles falaram que é interessante, Blue Zones. Vamos deixar esse nome por causa da caneta azul que circundou aquelas áreas do planeta. Nos estudos do Blue Zones, a respeito dos movimentos, eles vão falar de movimentos naturais. Olha que interessante. O que são movimentos naturais? Vamos trazer para o indivíduo de mais idade. Os movimentos naturais são ir e vir, a caminhada, subir e descer a escada quando houver, atividades do lar, cuidar da casa, fazer a devida, orquestrar uma casa, né? A limpeza, a arrumação, tudo isso são exercícios naturais.
Cuidados específicos com jardinagem, por exemplo, e aí tem um poder enorme que não é só o movimento, aí é o contato com a terra, o contato com a planta, o contato com aquele outro microbioma, tem um poder enorme no nosso sistema imunológico e psíquico, enorme. Não tem só o movimento atrelado não, quando eu faço uma atividade, quando eu faço movimentos naturais junto da natureza, por exemplo, a jardinagem, por exemplo, a horta, isso é incrível, incrível, tá bom? Então, Blue Zones traz pra gente a luz do movimento natural. Não é que eles não sugiram que você faça atividade física da forma programada ou dos exercícios, não é isso. Mas é que para aquele grupo, isso nunca existiu. Se você for analisar, são regiões, ou foram pessoas que hoje têm 100 anos, pessoas que tiveram uma estrutura muito humilde ao longo de vários anos. Essa modernidade, essa tecnologia, esse negócio todo do exercício orientado, da academia, bababá, isso é muito recente. Então essas pessoas não viveram essa experiência. Eles tiveram a experiência de uma vida comum. Perfeito? Então as pessoas que são hoje os centenários tiveram por muitas décadas uma vida comum, uma vida humilde, uma vida simples, uma vida apoiada nessa estrutura de movimentos naturais. Tudo bem? Ao passo que a gente que vive numa metrópole, ou quem estiver assistindo aqui que talvez não esteja numa metrópole, você vai numa cidade mais ruralista, consiga se beneficiar muito mais numa estrutura ruralista, numa estrutura que tem ainda essas condições do ir e vir, do se deslocar, enfim, de ter essa experiência da terra, do plantar, do colher, isso é infinitamente potencializador da nossa saúde física e mental, tá bom? Então, Blue Zones traz uma luz incrível para isso. Dando sequência, eu disse que o nosso sistema nervoso ele vai sofrer algumas alterações ao longo do tempo, não disse? Uma das alterações que vão acontecer são os sensores sensíveis à fome, sensores sensíveis à sede, sensores que são sensíveis a mostrar para o nosso corpo aquilo que realmente ele precisa. Sensores sensíveis à temperatura, tudo isso começa, à medida que a pessoa vai evoluindo ou envelhecendo, começa a ter algumas desregulagens desses sistemas. E esses sistemas, vou dar o exemplo agora do sensor sensível para informar para a gente sede. Então, estou com a minha garrafinha de água, vou dar um gole nela agora. Legal. Os nossos sensores da sede, ao longo dos anos, eles vão começando a ficar danificados. E aí a pessoa não toma água, não sente necessidade porque ele não sente a sede. E boa parte dos problemas de saúde que a gente enfrenta é por desidratação. Vamos lá. Quando eu tomo menos água, minhas funções ficam comprometidas em alguns aspectos. A primeira é no intestino. A água desceu, estômago, intestino. O intestino desidratado, com pouco volume de água, dificulta o processo que deve acontecer ali, o processo absortivo dos nutrientes, dificulta. Por vezes, aquele ambiente mal hidratado pode se inflamar. Por vezes, essa inflamação é o início de um monte de problema. Água, senhoras e senhores, água. Água é fundamental. Para as pessoas que são mais longevas, elas precisam ser orientadas com sinalizadores, com alarmes, com alertas, alguma coisa tem que falar para ela vai beber água, porque ela não vai sentir sede à medida que ela sentia anteriormente, tá bom? Então, água. Por que eu estou falando da água? Porque a água já está no pilar do alimento, tudo bem? No Blue Zones, nas zonas azuis, onde a galera passa dos 100 anos, ou seja, eu gosto de olhar para lá para falar de longevidade. Cara, o que esses caras fazem para passar dos 100 anos e a galera passa bem? Não é chegar nos 100 anos tomando um monte de remédio, não. Eles chegam lá bem, com uma saúde legal. Então olha que interessante. No pilar do A do alimento, no Blue Zones, eles vão falar de 3 situações básicas. Primeira e óbvia, uma alimentação mais natural. Uma alimentação mais da terra.
menos desembalar, mais descascar. Então, uma alimentação mais saudável. E nas 5 zonas que foram identificadas, muito pouco carne vermelha. Em algumas delas, carne branca. Então, Japão, não precisa nem falar. Região da Europa, parte do Mediterrâneo, não precisa nem falar, uma dieta similar à dieta do Mediterrâneo. América Central, Costa Rica, não precisa falar, banhada de mar. E na Califórnia, todas elas têm peixe. Mas ainda assim, não há um consumo exagerado de carne e muito pouca carne vermelha. Olha que interessante. A estrutura básica da alimentação deles são vegetais, grãos, frutas, legumes, né? As folhas, as oleaginosas. Olha que interessante. Então, é fundamental que a gente entenda que o A do alimento do método MAPAS, quando observado de acordo com Blue Zones, a gente sugere essa alimentação natural, essa alimentação funcional. Então, a nutricionista que nos acompanha, ela tem esse cuidado, tem esse carinho, tem esse olhar de atender todos individualmente e pôr nesta direção. Né? Descasque mais, desembale menos, mais feira e menos supermercado. São as frases clássicas que surgem no MAPAS. Tem mais 2 ambientes fundamentais do alimento no Blue Zones. Um deles é que você coma menos. Como é que é isso, Vlad? Pois é. A gente tem um hábito de colocar num prato um determinado volume de comida que corresponda a saciar a nossa fome em 100%. O Blue Zones diz assim, não. Se você conseguir preencher a sua fome em 80%, mastigar direitinho e sair da mesa feliz, já é o suficiente. E aí, é óbvio que as pesquisas vêm querendo entender isso. E eles observaram, comer menos é viver mais. Eu vou repetir a frase, tá bom? Comer menos, em devida qualidade, óbvio, né? Comer menos é viver mais. Olha que incrível. Olha a Lisane dizendo que tem uma aluna de 101 anos. Olha que maravilha. Deus, né? A proteja, ilumine e guarde aí para que ela viva, sei lá, mais quantos anos. Então é muito interessante olhar esse pilar da alimentação na qualidade e quantidade reduzida. Coma menos, cara. Coma menos, não repita. Para que você está repetindo? Né? Cadê o autocontrole? Não tem que repetir, não. Tem que segurar a onda. E o terceiro ponto da alimentação, ou daquilo que eles ingerem, diz respeito algo óbvio, né? Não é porque eles fazem que a gente tem que começar a fazer, mesmo porque não é regra, mas a maior parte deles executa, que é a bebida alcoólica em devida medida, 1 dose, no máximo 2. Eles têm um hábito, em boa parte dessas regiões, de tomar ali 1 dose por dia, por volta das 17, 18 horas. Então, a bebida. Aí tem um ponto importante. No momento que eles estão fazendo a ingesta da bebida alcoólica, o vinho, a cachaça, enfim, naquele momento é um momento ritualístico. Eu vou colocar essa palavra, eu estou me apropriando dela e encaixando, tá bom? Na qual as pessoas se reúnem para bater um papo, para dar risada e para colocar a conversa em dia daquilo que é muito importante e vem no próximo pilar, que é o pilar do pensamento. Então ali eles diminuem o nível de tensão que eles têm ao longo do dia. Então eles têm um termozinho lá, cara, menos, bem menos. Se preocupe menos, se estresse menos, dê menos atenção para isso que todo mundo fica completamente perdido. Então esse aspecto de controlar os pensamentos, coloque o pensamento mais na visão positiva. Eles não gastam energia falando mal de ninguém, não gastam energia assistindo televisão, programas de desgraça, não faz sentido. Eles se reúnem, socializam, eles têm um aspecto biopsicossocial muito poderoso. Isso é incrível, esse bate-papo deles. No método MAPAS, a gente cria esse mecanismo para que as pessoas tenham os grupos de conversa ao longo do processo, não só no dia da mentoria. Então tem um motivo por trás disso que é fundamental para potencializar que as pessoas tenham esse preenchimento biopsicossocial.
Porque quando eu converso com as pessoas, e aí tem mais um fator fundamental que está nesse pilar aí do pensamento, / pilar da alegria, que são as comunidades, as tribos das pessoas centenárias, são pessoas que praticam os mesmos bons hábitos. Então é fundamental que as pessoas consigam enxergar que o envelhecimento, ele só é saudável se você estiver se relacionando com pessoas que têm os hábitos saudáveis. Não tem como você envelhecer com saúde se você anda com quem está com a saúde bagunçada. Você vai prestar atenção, ver o que a pessoa faz, ouvir o que a pessoa faz, que é tudo errado, isso não tem como te levar para um lugar legal. Então, à medida que você configura uma tribo, uma comunidade de pessoas que têm bons hábitos, faz exercício, se alimenta bem, não frequenta lugares bagunçados, não gasta energia assistindo programas que não vão acrescentar em nada, tem horário para dormir, tem horário para acordar, são pessoas produtivas, são pessoas que querem o bem. É fundamental você se relacionar com essas pessoas honestas, verdadeiras, que querem o bem do outro, que estão de verdade solícitas para ajudar. Olha como isso é fundamental. Então, para o Blue Zones, para as zonas azuis, o momento da interação social na presença de uma bebida alcoólica, ele se transforma em algo muito maior. Muito maior. Não é só a bebida. Tem um aspecto, como eu disse, biopsicossocial por trás do envelhecer, que é fundamental. O envelhecimento hoje ele é muito solitário. As pessoas estão muito sozinhas, as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam desabafar, as pessoas por vezes estão morando sozinhas, as pessoas tiveram talvez um relacionamento bom ou não, que estão viúvas ou estão separados, enfim, as pessoas estão em momentos solitários, os filhos casaram, foram embora, é realmente uma situação delicada de solidão. Então as pessoas precisam se reunir com propósitos similares. As pessoas precisam se reunir nesses momentos de realmente conversar, de entender se está tudo bem. Se estiver tudo bem, vamos brincar, vamos dar risada, vamos ter bom humor. Um pilar fundamental do Blue Zones, que está no nosso A da alegria, é o A da amizade. Os bons relacionamentos criam maior motivo de viver, criam maior propósito de vida. E esse A da alegria, da amizade, do amor, da alma, no Blue Zones, ele é muito poderoso, porque eles dizem assim, olha, a gente precisa ter propósitos claros, a gente precisa de verdade ter à frente de qualquer processo a família, a estrutura familiar, o cuidado da estrutura familiar, desejar e garantir que as pessoas realmente consigam se estabelecer como seres sociais, econômicos, políticos e de saúde. Então, os velhos precisam ver os filhos e os netos e os bisnetos, quem vier, bem. Então, uma preocupação para que eles vejam a família em ótimas condições. Esse é o motivo da vida, esse é o sentido da vida, esse é o propósito maior, família. Tendo esse propósito maior à frente, a pessoa, como foi dito em outras lives, com um propósito definido e bem claro, a pessoa tem muito mais garra, muito mais ímpeto, muito mais determinação de se manter funcional naquela comunidade. Como é que eu me mantenho funcional numa comunidade? Eu tenho que servir para alguma coisa. Se você está numa comunidade, me perdoem aí as pessoas que talvez não estejam tão funcionalizados, não estejam auxiliando, que não estejam servindo alguma coisa na comunidade que você vive, rapaz, você abandonou a comunidade e a comunidade, horas, não tem por que sustentar você. Haverá naturalmente um afastamento. Esse afastamento cria ambiente de solidão. Então é muito delicado essa situação de se sentir útil. É muito delicada essa situação de definir propósitos. Ah, mas eu não tenho filho, eu não tenho neto, eu não tenho... Cara, define um propósito. Você com o companheiro, você com o sobrinho, você com o irmão, você com quem tiver aí. Defina propósito claro.
porque senão você fica com menos garra, com menos vontade de viver. E isso foi um fator determinante nesse grupo de pesquisa do Blue Zones. Propósito. E lembra que eu disse em lives anteriores sobre a história do Viktor Frankl, falando sobre isso, a galera no campo de concentração do nazismo, aqueles que conseguiam ficar vivos eram os que tinham um propósito claro, lembra disso? Aí vem Norberto Kepp e diz, olha, não basta ter propósito claro, basta você aceitar o sentido da vida. O sentido da vida é ser útil, é servir, aceita. E isso no Blue Zones fica muito claro, fica muito evidente. Então percebe 3 pontos de vista, 2 cientistas e um senso comum de uma comunidade centenária falando a mesma coisa. Galera, tem que ter propósito, tem que ter senso. Se você não tiver um senso de vida, se você não tiver um grande motivo de estar vivo, a sua garra é menor, a sua determinação é menor, acabou, está entregue. Então é muito importante isso, tá bom? O último pilar do método MAPAS, que é o sono, acho que não precisa nem falar, né? É meio que óbvio. As pessoas que têm os horários regrados. O Blue Zones não fala especificamente da importância do sono. É porque não precisa falar. Não precisa nem falar. Lá é óbvio que você tem os horários regrados. Anoiteceu, é para se recolher e dormir. 1 ou 2 vezes por semana eles têm um aspecto religioso muito forte. Então dentro do ar, da alegria, da alma, da amizade, eles têm a fé associada ao propósito de vida, a fé como pilar fundamental do aspecto social e espiritual, a fé, crer, confiar, isso para eles é muito importante, em todas as 5 áreas do planeta a fé é muito clara, e junto disso, horários definidos, eles têm muito claro a jornada de trabalho, a jornada de lazer, a jornada familiar, a jornada religiosa. Eles têm muito claro isso, a jornada da rotina do lar. Eles têm muito claro essa jornada. Naturalmente, eles dormem cedo e acordam muito cedo. Então, percebe que no final das contas, ter bem claro a rotina bem definida, onde para cada ação da sua rotina te permite potencializar um ganho de saúde, naturalmente o seu envelhecimento vai ser muito mais lento. Muito mais confortável, mais saudável, mais leve. Isso é o envelhecer. Eu fiz diversas anotações hoje ao longo do dia, para a gente ficar aqui batendo um papo de 1 hora. Vocês não têm ideia quantas horas eu me aflijo a estudar justamente para não entregar bobagem. E olha que interessante, uma pesquisa feita aqui no interior de São Paulo, inclusive foi uma postagem que eu fiz hoje aqui no Instagram, no History, eu fiz uma postagem falando sobre isso. O relato dos longevos aqui do interior de São Paulo, né? Eles eram trabalhadores de uma ferrovia e falaram quais são os aspectos mais comuns daqueles que estão próximo dos 100 anos. E eles foram falando algumas coisas. E muita coisa me chamou a atenção. E o óbvio que o Blue Zones fala, toda pesquisa e qualquer pesquisa da área da saúde vai falar a mesma coisa. E esses caras não são cientistas. Eles são verdadeiras pessoas que vivem a qualidade da vida do centenário. Não fumar, não beber em exagero, não ter extravagâncias, que são os vícios. Extravagâncias, consumo desmedidos, noitadas, enfim, uma rotina desregulada, as extravagâncias, porque eles falam assim no interior, né? Aí eles colocaram mais alguns elementos que foram fundamentais, que para mim é meio que óbvio, mas ouvir do senso comum para mim é muito rico. Eles falam muito do ambiente, então morar no interior, e aí eles falam aqui o ar é muito melhor. Olha lá em São Paulo, na capital, uma poluição, a pessoa respira aquela fumaça. Como é que é possível viver bem respirando aquela fumaça? É discurso deles. Aqui não, aqui a gente tem um ar puro. É o óbvio. Nossa, é o óbvio. Mas as pessoas, sempre assim, cientistas, percebem isso. Então permita-se sentir o que de verdade te faz bem. Com honestidade, queira ver com honestidade aquilo que te faz bem, não aquilo que te traz vantagem. Cuidado para não confundir.
tá bom? Ser desonesto pode te trazer alguma vantagem financeira muito momentânea, mas a consequência é muito danosa. Ser desonesto é um grau de doença psíquica muito grave, beleza? Então eu estou dizendo assim, o nosso corpo sinaliza sensações boas. Presta atenção nisso. Tranquiliza um pouco a mente, analisa, vai me fazer bem isso? Eu me sinto bem fazendo isso? Está confortável, não está? Esses mecanismos de se perceber, de se autoconhecer, ele cria o óbvio, que é esse autocuidado, beleza? Nessa pesquisa eles falaram de coisas muito legais, o cheiro do mato eles falaram, o som dos pássaros, tudo isso acalma. Calma, né? Calma. Essa palavra com a alma não existe, tá bom? Veio um processo epistemológico da palavra com a alma. Não existe. Calma, pelo que eu estudei, não tem a ver com a alma, tá bom? Mas a calma que a gente conhece, a tranquilidade que a gente deve ter, eles analisaram na qualidade da água, na qualidade do ar, no cheiro do mato, no contato com a terra, no som dos passarinhos. Eles foram colocando coisas interessantíssimas aqui nessa pesquisa, né? Eles reforçaram algumas coisas muito legais aqui. Uma delas é aprender a ter prazer em tudo aquilo que você faz. Se você está fazendo algo que você está sentindo desconforto em realizar, aqui eles estão falando do trabalho, tá bom? Mas eles foram muito sutis, foram muito elegantes em colocar aqui. Tenha prazer no que você faz. E eu já falei para vocês uma frase importantíssima. Se o que você tem que fazer é algo que pareça ser desconfortável, aprenda a gostar. Porque se tem que fazer, aprende a gostar. Porque nem sempre vamos fazer só aquilo que a gente gosta. Vou repetir a frase. Aprenda a gostar do que tem que ser feito. Porque nem sempre vamos fazer somente aquilo que gostamos. Então, aprender a gostar é dar o valor que aquilo tem sobre um ponto de vista que te gera uma sensação e um significado. Pô, isso faz sentido. Eu me sinto bem, tem um porquê por trás. Isso para mim é importante. Eles colocaram diversas outras coisas que já vão ao encontro do Blue Zones, que eu já falei todas elas. E foi muito legal esse mergulho que eu dei nesse estudo, porque fortalece Blue Zones, essas pesquisas que eu li, e todo o cuidado que a gente teve no processo do método Mapas, vai ao encontro de falar de um envelhecimento muito pleno, um envelhecimento equilibrado, um envelhecimento saudável, não um envelhecimento com todas as doenças que a pessoal quer discutir. Percebe que na live eu falei 5 minutos de doença e falei muito mais de estar saudável. Hábitos saudáveis para envelhecer de forma saudável. 2017, Prêmio Nobel de Medicina, 2017, os pesquisadores conseguiram atribuir uma análise molecular, agora eu vou para um lado um pouco mais científico, mas para vocês entenderem. Tudo que é dito de forma percebida pela população do Blue Zones e para essa região aqui de São Paulo, tudo que é percebido, a ciência corre atrás para tentar explicar, tá bom? É a mesma coisa dizer que a medicina chinesa fala um monte de bobagem porque não tem, como é que fala? Comprovação científica. Cara, corre atrás dos caras. Os caras estão há 5.000 anos fazendo pesquisa e a gente está achando que é o nosso microscópio ultrassônico que vai responder o que os caras já sabem há 5.000 anos. Tem que ter um pouco de cuidado, né? Mas vamos lá. Fundamental compreender que a pesquisa científica hoje, estudando na área da genética, eles encontram uma estrutura. Sabe a dupla hélice do DNA que a gente vê aí? A dupla hélice. A pontinha dessa dupla hélice do DNA chama telômero. Não importa o nome. A pontinha dela é uma estruturazinha, chama telômero, tá bom? Esse telômero, quanto mais prolongado é o telômero, é um sinal de você estar mais jovem. Então, uma criança recém-nascida tem um telômero bem longo. E à medida que você vai envelhecendo, à medida que você vai se expondo a condições ambientais e a hábitos nocivos, esse telômero vai encurtando. Então a ciência hoje
corre para tentar encontrar mecanismos para desacelerar esse processo do degenerar do telômero. Por quê? Quanto mais rápido ele degenera, mais comprometido fica o meu DNA. E daí, Vlad? À medida que o meu DNA está comprometido, ao invés dele produzir os produtos com qualidade, ao invés dos nossos genes produzir o que ele vem por produzir, que são as proteínas com qualidade, essas proteínas podem ser hormônio, pode ser receptores de célula, pode ser transportadores, pode ser um monte de coisa essas proteínas, pode ser enzimas catalisadoras que aceleram o processo, enfim. O que o nosso gene produz, as proteínas que ele produz, à medida que a gente vai envelhecendo, você produz com menos qualidade ou em menos quantidade. Naturalmente não dá conta do nosso corpo se reestruturar, se regenerar como deveria. Por isso que a gente passa por um processo de perceber os sinais do envelhecimento. A pele já começa a não ter mais a mesma capacidade, né, de tônus, você percebe a musculatura ficando fragilizada, os ossos, a aparência, a velocidade de raciocínio, tudo começa a ficar mais lento ou perdendo competências funcionais e estruturais. Como é que eu faço para preservar o telômero, Vlad? Já que esse cara é muito importante. O telômero. Esquece o telômero. Pense em bons hábitos. É isso que a pesquisa está dizendo. Eles vão lá no micromolecular para entender o que essa galera do Blue Zones, que nunca nem olharam no microscópio, já sabe. Uma vida mais simples, uma vida humilde, uma vida honesta, uma vida de responsabilidade com a saúde e com a espiritualidade e com o amigo e com o familiar. Percebe? Uma vida sem extravagância, uma vida sem vícios, uma vida num ambiente bacana, diferente de quem mora, de repente, numa grande metrópole, diferente de quem mora em regiões que tenham mais fatores comprometedores à nossa saúde, por exemplo, químicos, né? Químicos poluentes na água, enfim, no ar, tem que tomar muito cuidado com isso, muito ruim. Quem trabalha na presença de substâncias químicas tem que usar os equipamentos de proteção. Eu vou fazer um servicinho aqui em casa, vou pintar, usar um reagente aqui. Só de vez em quando, não faça isso. Usa proteção sempre que você for usar químicos que são reativos, porque de repente você está com o seu gene tranquilinho, quietinho, aí naquele dia você põe uma química que você, faz aquele gene que vai te trazer uma doença, ele se manifesta naquele momento, naquela hora. Tem que tomar muito cuidado. Então, esteja atento com o ambiente que você está. Esse ambiente não pode ser nocivo em químicos, não pode ser nocivo nas características do ar que você respira, da água que você bebe, do alimento que você ingere, o ambiente, e não pode ser nocivo de pessoas nocivas. Consegue entender? O ambiente não pode ter pessoas nocivas. Tenha muito cuidado com esses ambientes de pessoas nocivas, pessoas que levam a conversa para uma direção que não é legal, pessoas que não têm bons hábitos, pessoas que não têm bons exemplos para dar. Isso acaba te comprometendo, te deixando desconfortável. Se o seu cérebro vai para uma área do desconforto, ali começa a sinalizar a liberação de hormônios que não são legais. A partir dali começa um processo de queda de competências. Percebe? O simples fato do seu cérebro ir num lugar de pensamentos ruins porque tem uma pessoa nociva no ambiente. Vlad, mas tem que acolher a todos, tem que tentar direcionar. Concordo com tudo isso, mas se você conviver frequentemente numa situação dessa e você não é um profissional qualificado para fazer essa conversão mental da pessoa, você vai gastar uma energia e vai acabar trazendo parte desse problema para você. Tá bom? Bom, falar de envelhecimento é um assunto inesgotável, é um assunto maluco. E a gente sabe que junto do processo do envelhecimento é fundamental que a gente compreenda, então, a longevidade. Envelhecer são ajustes fisiológicos característicos do avançar das primaveras e eu não tenho como fazer com que isso pare, cesse. Ele vai acontecer com todo mundo, beleza? Não é uma escolha, é uma condição envelhecer. Vou repetir a frase, não é uma escolha.
É uma condição envelhecer. Agora, o envelhecer com saúde, o envelhecer com qualidade de vida, o envelhecer com bem-estar biopsicossocial, aí é uma escolha. Neste processo do envelhecer, com uma qualidade biopsicossocial sendo uma escolha, isso garante uma longevidade. Isso é muito legal, muito legal. A gente ter clareza de que o envelhecer é parte de um processo. Aí, dentro dessa parte do processo, é uma escolha que isso seja legal, que isso seja bem, que isso seja bacana. Não queira não ver o envelhecimento, queira ver o que vai acontecer. Onde mais eu tenho que ter mais atenção, onde eu tenho que ter mais cuidado. A exemplo disso, como eu disse, a água. Vou reforçar isso, vou reforçar. Quais nutrientes são mais importantes com o envelhecimento, que eu tenho que repor? Porque eu moro em São Paulo, ou porque eu moro sei lá onde, aqui eu não tenho o privilégio de tudo que as pessoas talvez tenham em outros lugares. Então, qual tipo de nutriente eu tenho que ter mais atenção? Eu estou falando da água porque os sinalizadores da sede ficam corrompidos. Beba muita água. Garanta o seu ambiente qualificado. Experimente estar mais vezes junto da natureza. Experimente pôr a mão na terra. Experimente sentir o cheiro do mato. Experimente alimento saudável. Experimente se movimentar mais. Experimente bons relacionamentos. Experimente um sentido para a vida. E eu espero que você dê o sentido da vida onde você não se encerre em você. Não seja egoísta de se anular e se abandonar no processo de envelhecimento e dizer: isso é de velho mesmo, isso é comum para quem está velho. Ah, essas dor, eu tenho que aguentar porque isso é coisa de velho. Não. Ah, eu vou morrer mesmo. Não seja egoísta. Certamente tem pessoas que o amam. Você abandonar a sua vida é egóico. Não faz isso não. Tá bom? As pessoas que te amam querem te ver bem. Tá bom? Desejo que vocês tenham uma ótima noite. Desejo que vocês realmente tenham esse pilar do propósito da vida. A vida é o propósito principal. Vocês não entenderam. Quem não entendeu ainda... Qual é o sentido da vida? Como disse Norberto Kepp, a vida é o sentido da vida. Fortaleça a vida, fortaleça esse propósito. Envelhecer é parte do processo. Ter esse propósito, cara, de envelhecer com vida. Envelhecer com essa competência de viver bem. É uma escolha, tá bom? Grande beijo para vocês. Mais uma vez, um forte abraço. Nos vemos semana que vem. Quem gostou, faz um comentário na live, depois que ela estiver lá já gravada, que ela estiver no ar lá, coloca comentários lá, isso ajuda a gente, tá bom? Mais uma coisa que eu vou pedir para vocês, cara, pega esse aviãozinho, manda para quem precisa ver, cara, manda isso, dê aí um joinha para nós, dê aí coraçãozinho, faça comentários. Ah, e nos comentários, uma coisa interessante, fiquem à vontade para sugerir temas. Semana que vem nós vamos falar de novo de envelhecimento, aí nós vamos mergulhar no pilar do movimento. Nós vamos trazer um profissional que vai dar uma luz ainda maior sobre esse pilar do movimento. No envelhecimento, tá bom? Junto com o que o Método Mapas já fala, vamos trazer um colega. Mas sinta-se à vontade para colocar nos comentários, tá bom? Coloca nos comentários, seria legal que a gente falasse sobre isso, Vlad, coloca aí, a gente vai colocar no radar das pautas e a gente vai ver qual é o dia melhor para encaixar, se possível, todos os comentários que vocês fizerem, tá bom? Mais uma vez, um grande beijo, um forte abraço, amo vocês de verdade, vocês são motivos do meu propósito de vida, que é viver bem servindo vocês, tá bom? Até mais, boa noite, valeu, tchau, tchau, valeu!